Olá, segundo ano, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos começar nossa apostila nova de português. Hoje eu vim com essa camiseta aqui, ó. Quem lembra? Quem de vocês era da turma da Prof? Lembra da gincana do ano passado? Marvel e DC? Legal, né? Então, ela não tem tanto a ver assim com a nossa apostila nova, agora no começo, mas tem um pouquinho a ver. Porque a nossa apostila ela fala de histórias que as florestas nos contam, certo? E a nossa gincana ela teve a ver com vários tipos de personagem, né? Então, a floresta é um lugar cheio de vida. Ali nas árvores frondosas, muitos animais, sons e cores. Mas será que você sabe que a floresta é um espaço mágico, onde tudo pode acontecer? É mesmo? Fadas, bruxas aparecem e desaparecem, príncipes encantados, suas princesas, encantos são feitos e desfeitos, e ali brotam também as mais belas histórias. Então, a nossa apostila, essa nossa unidade, ela vai falar sobre histórias que as florestas nos contam, dos nossos clássicos, né, gente? Então, quais clássicos a gente conhece, será? Para a gente começar, vou fazer um convite real para vocês. Para iniciarmos nossa viagem, às mais distantes terras encantadas, o rei convida todos os seus súditos a participarem de um divertido jogo. Histórias que as florestas contam. Então, agora vocês vão lá no final da apostila de vocês, tá? Lá no encarte, a gente tem as regras do jogo, tá? Esse aqui é o jogo. Aqui tá como montar o tabuleiro do jogo, tá? Então, o tabuleiro tá lá na apostila de vocês, assim, ó. Vocês vão recortar e vocês vão montar ele, ok? E aí, lá no jogo vai ter, né? Por exemplo, começa lá na 1. Aí vai indo, taranã. Aí, por exemplo, lá na 10, se você para na casa 10. Oba, escorregue pela trança da Rapunzel. Vai pela trança da Rapunzel para avançar na trilha. Então, olha só, da 10, a trança da Rapunzel vai até o número 24. Então, por exemplo, se você chegar no 40, é meia-noite e a carruagem da Cinderela virou abóbora. Ah, volte 3 casas. Bem legal, é um jogo bem divertido, tá? Então, agora, né, o que vocês vão fazer? Depois de jogarem, que é bem legal, tem muitos contos de muitos anos, muitas histórias, tá? Que são contadas pelos mais velhos, pelos mais novos, passadas de geração em geração. Por exemplo, a Branca de Neve, todo mundo conhece, certo? Branca de Neve e os Sete Anões, ok? A Cinderela, todo mundo conhece. A Rapunzel, todo mundo conhece. Mas será que vocês conhecem a mesma história? Com os mesmos detalhes, com o mesmo final, com os mesmos personagens que aparecem na história? Então, alguns escritores, como os irmãos Green e Perrault, eles tiveram a ideia de escrever essas histórias, tá? E aí elas são lembradas por muitas pessoas, mas, como a prof falou, todos os gêneros, eles são escritos por diversos autores. Então, às vezes, a história que eu conheço pode ser diferente da história que você conhece. A gente vai fazer uma lista de histórias encantadas agora. Vocês vão escrever ali embaixo algumas histórias que vocês conhecem. Por exemplo, quem conhece os Três Porquinhos? Eu conheço. Nossa, eu adoro essa história dos Três Porquinhos. O João e Maria é uma das minhas preferidas. Eu adoro. A história dos Três Ursos. Vocês conhecem? Essa já é mais diferente. Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, quais? Branca de Neve e Sete Anões, Bela Adormecida, eu adoro. Que mais? A Bela e a Fera, Rapunzel, Branca de Neve. Então aqui a prof colocou algumas. E vocês vão colocar as que vocês conhecem e as que vocês mais gostam. Combinado? Agora o desafio 2 é um quiz encantado.
Então, vamos participar. A gente vai ver se vocês são craques mesmo. E aí, a prof vai fazer as perguntinhas e vocês vão dizer quem é, ok? Ó, primeira, atenção. Perguntaram aos guardas da porta do palácio se não tinham visto uma princesa deixar o baile. Responderam que não tinha visto ninguém sair, a não ser uma mocinha muito mal vestida, que mais parecia uma camponesa do que uma senhorita. Quem era? Chapeuzinho Vermelho, Cinderela ou a Bela Adormecida? Você vai pintar a resposta que você acha que é. 2. Mediante, o rei ordenou aos servidores encarregados de seu guarda-roupa que fossem buscar um de seus mais belos trajes para o senhor Marquês de Carabá. Quem era? Os 3 porquinhos, João e Maria ou o gato de botas? E aí? Vocês já sabem? Então, pintem e aí a gente já vai corrigir. E aí, quem marcou a Cinderela e o gato de botas? Estava certo! Certo, Giovana! Marcassem a Cinderela e o gato de botas? Sim! Espero que você tenha marcado. Muito bem, então. Agora, a próxima. 3. Virando-se para descobrir de onde vinha a voz, ela viu um sapo que pusera sua feia cabeçorra fora d'água. Será que era os 3 porquinhos, a princesa e o sapo ou o gato de botas? E 4. A pobre menina foi deixada sozinha na vasta floresta. Estava tão assustada que ficou a olhar para cada folha da árvore, sem saber o que fazer. Será que era Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida ou a Branca de Neve e os 7 anões? E aí, o que vocês acham? Podemos corrigir? Já sabem quem foi? Sim? Luiz já sabe, Valentina também? Hein, Valen? Hein, Isadora? Hein, Alejandro? Então, vamos lá. Sim, na 3 era a princesa e o sapo. E na 4, a Branca de Neve e os 7 anões, né, gente? E última, vamos ver se vocês descobrem quem era. Última. Alguns anos mais tarde, aconteceu que o filho de um rei estava atravessando a floresta a cavalo. Passou bem junto à torre e ouviu uma voz tão bela que parou para escutar. Eu adoro essa história. Quem será? Hein, Beatriz? Será que é a Rapunzel? Será que é a Branca de Neve e os 7 anões, Manu? Ou será que é a Bela e a Fera Jujuchits? Quem é? Sim, é a Rapunzel, que eu adoro. E aí, uma resposta pessoal que vocês vão colocar, né? Dessas histórias que vocês marcaram, né? Ou não, dessas que apareceram, qual é a preferida de vocês? E explicar por que você fez essa escolha. Por que essa história é importante, é a preferida? Porque você gosta do personagem principal? Ou você gosta do final? Ou você gosta do local onde ela se passa? O que você mais gosta na história, tá? E aí, qual será que foi a história mais fácil de reconhecer? Qual foi? Eu acho que a última estava moleza, né? E o desafio 3 é o seguinte, né? Dentre essas histórias encantadas, vocês devem ter um personagem favorito. Pode ser até um vilão. Por que não, né? Pode ser. Vocês vão desenhar ele no quadro abaixo e escrever o nome dessa história. Prof, mas eu tenho 2 personagens preferidos. Pode colocar os 2. Ah, e o meu é um vilão e um mocinho, um príncipe. Pode ser, não tem problema, tá? E se vocês pudessem entrevistar esse personagem, o que você falaria para ela? O que você faria? Você falaria o quê? Oi, tudo bem? Eu gosto de você? Ou faria alguma pergunta específica? Por exemplo, por que a Rapunzel nunca cortou o cabelo? É uma pergunta, né? Então, vocês vão pensar um pouquinho sobre isso, certo? Agora, aqui, na 2, vocês já perceberam que os personagens, né, dos contos tradicionais, desses clássicos que a gente está vendo, eles são parecidos. O que as princesas elas têm em comum? Será que vocês sabem? São princesas, o que mais? Elas têm algumas coisas em comum.
E o que vocês acham que um príncipe precisa ter para ser encantado? Será que ele tem que ser mau, ruim, mal educado? Ou será que ele tem que ser gentil, educado? Então pensem. Nessas histórias, né, quem costuma fazer o papel de vilão? Será que é a bruxa? Será que é a velhinha má do oeste? Quem que é? E na D, né, como costuma ser o final dessas histórias? Você pode dar um exemplo desenhando ou escrevendo. Será que elas costumam ser felizes ou tristes? Será que o vilão ele se dá bem ou ele se dá mal? Então pensem um pouquinho. Como que precisavam ser as princesas, hein, Lara? Elas precisam ser como, né? Aquelas princesas que a gente está falando dos clássicos, né? Bondosas, belas, né? Elas enfrentam dificuldades, elas podem ser maltratadas pelos vilões. E o príncipe, né? Ele tem que ser valente, corajoso, enfrentar o vilão da história, salvar a princesa. E quem que costuma fazer o papel de vilão mesmo? As bruxas, as madrastas, o lobo mau, o gigante, o ogro, né? Nessas histórias, normalmente, quem costuma fazer esse papel são essas pessoas, certo? Então, terminamos as nossas atividades aqui. Um beijo da prof e até a nossa